Olá, queridos, graça e paz de Deus esteja em seu coração. Estamos começando mais um programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Sagrada Família. Já agradeço a você pela graça de abrir as portas de sua casa para que nós possamos assim entrar e partilharmos um pouco sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe, Deus ilumine muito a sua vida. É muito bom ter a sua companhia. Fique conosco, o nosso programa está começando e hoje nós iremos falar de algo muito maravilhoso, algo importante tanto para a minha vida quanto para a sua vida. E como sempre em todos os nossos programas, ele está aqui conosco, eu brinco sempre com ele, é o japonês, de olhinho fechado, que partilha conosco da palavra, esse grande amigo que é o Fernando Canizawa. Ótima tarde, Fernando, bem-vindo a esse programa Por uma Família Melhor. Boa tarde, Ailton, boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora Pai Eterno. Uma graça muito grande, muito importante. E esse bullying católico, né, Ailton? Toma cuidado com isso aí, né? Você viu, né, gente? Já estou sendo ameaçado já aqui. Então, nosso programa está começando, né, graças a Deus, e vamos começar hoje um programa diferente, vamos começar rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que nos dê a graça da sabedoria, para que assim possamos compartilhar a palavra de Deus, né, por meio da intercessão dela e também pelo Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Estamos de volta no seu programa Por uma Família Melhor, aqui direto do Santuário Sagrada Família. Esse lugar abençoado, lugar de adoração, lugar do encontro com Deus, né? Se você ainda não conhece, é bom que você esteja aqui, o dia que tiver oportunidade, passe por aqui para você conhecer um pouquinho do Santuário Sagrada Família. Hoje nós iremos falar, nosso tema do nosso programa de hoje é sobre as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Quem irá partilhar comigo é ele, né, Fernando? Fernando Canizawa vai estar falando com você. Nós iremos agora trazer para você um pouquinho sobre a palavra de Deus e explicar sobre essas três virtudes, fé, esperança e caridade. Então, a gente falava antes de começar o programa sobre a importância desse tema, né? Que as virtudes teologais são as que são infusas em nós, né? Pela graça de Deus. São as virtudes que nos ajudam a realmente a compreender a Deus, a amar a Deus, né? Fé, esperança e caridade, né? Hoje, acho que mais do que nunca é importante a gente ter realmente essas virtudes em nossos corações, né? A fé, né, nos leva a crer em Deus, em tudo que Ele criou. A esperança a própria palavra já fala, né? Nos dá esperança não das coisas nesse mundo, mas na vida eterna, né, Elton? Uhum. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Às vezes a gente busca um paraíso na terra, que não existe, né?
obviamente a gente tem que fazer o melhor por esse mundo, mas a nossa esperança está no céu, né? Isso é verdade. E a caridade, né? Que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, né? Inclusive, caridade e esmola são palavras que muitas pessoas confundem um pouco, né? Caridade é uma coisa, esmola é outra, né? Inclusive tem não é católico, mas lançou um livro recentemente que mistura as duas palavras, com o entendimento das duas, e tem feito bastante barulho até no meio católico, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. A caridade é você amar, te leva a amar Deus sobre todas as coisas, né? Leva a você a amar uma pessoa que não precisa ser amado, que não merece ser amado, vamos assim dizer, né? Adiante do nosso entendimento. E a esmola é outra coisa, né? Você realmente dá, não é no sentido mais pejorativo, né? Como a gente fala, mas sim ajudar uma pessoa financeiramente, com obras materiais, com coisas materiais, né? Então, a importância da gente falar sobre isso aí, né? Santo Agostinho dizia que as festas teologais é o que nos levam realmente a ser mais íntimos de Deus. E Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo de nós, Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos, né? Então, a importância dessas virtudes na nossa vida, né? E elas são inseparáveis, né? Essas virtudes são inseparáveis e na prática nos levam realmente a amar a Deus, né? A importância disso. Inclusive, a gente tem que fazer um programa, né, Elton, sobre isso, sobre adoração também. Sim, sim. Realmente o entendimento do que é adoração, né? Adoração a Deus, né? A gente percebe assim, né, Fernando, você falando sobre a fé é como um alicerce de uma casa, né? Você começa uma casa, a construir uma casa pelo alicerce. A fé ela é a base de tudo, né? Depois da fé vem a esperança e depois vem a caridade, que traduzindo é o amor, né? O Fernando falou muito bem sobre isso. O amor que nos leva a amar a Deus e, consequentemente, amando a Deus, amar o próximo, né? E a questão da esmola é uma consequência do amor, né? Isso, você falou da caridade, se você vai fazer um benefício para alguém, é consequência do amor, que você ama aquela pessoa. O amor a Deus, mas também o amor àquela pessoa. E nós estamos vivendo um tempo assim, esse tempo que nós estamos passando de grande provação, né? Onde estamos vivendo essa realidade. Nós precisamos clamar muito, quem nos dá essa graça também de termos essa fé reavivada em nós, essa esperança reavivada em nós, e esse amor também é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos clamar a Ele. Nesse tempo que a gente está vivendo, tem o desemprego, a pandemia, tanta notícia ruim que a gente ouve no dia. Não tem graça nem você ligar a televisão hoje, né? Eu ligo a televisão, até como eu assistir televisão lá em casa, assim, ó, eu não tenho paciência. Eu volto lá para a Canção Nova, assistir coisa boa, porque só tem coisa ruim nos outros canais, né? É notícia, é tragédia, é morte. Então, assim, aquilo vai minando a fé no nosso coração, vai minando a esperança no nosso coração, o amor no nosso coração. Se nós vivemos a vida neste mundo só adquirindo, absorvendo, né, melhor palavra, essas coisas negativas, a fé vai minando, a esperança vai minando, vai sumindo do nosso coração. Por isso que é importante, Fernando, a gente saber peneirar, né? Vamos falar assim, peneirar o que é bom e o que não é bom para a nossa vida. Aquilo que vai manter a nossa fé viva, vai aumentar a nossa fé, a nossa esperança e o amor a Deus e ao próximo, né? A gente falava isso, acho que no programa passado, né, Elton? Sobre essa questão do que a gente se alimenta, né? Televisão hoje em dia é uma tristeza. Você liga, se você tiver meio abatido, você fica um pouco mais, né? Fica mais deprimido, né? Sim. A nossa sociedade, o nosso mundo é doente, né? Eles enfatizam muito o que é ruim e o que é bom realmente não traz, assim, não tem aquela mesma degustação, né? O que você vê, tem telejornal, né, que é o programa inteiro só falando de coisa ruim, exaltando aquilo e falando daquilo, repetindo aquilo. E realmente aquilo ali vai minando a fé da pessoa, a fé, a esperança, né? Sim. Chega a falar, mas o que vai vir? O que vai ser da gente, né? E a gente acaba pensando assim mesmo. Isso é normal, né? Normal dentro dessa situação, né? Então, sim, porque a gente tem tanta coisa boa para falar, até dentro desse problema que a gente está vivendo, né? Quantas pessoas não estão curadas, né? Não foram curadas. Eu vi até uma pessoa com mais de 100 anos até que recuperou desse problema que está tendo aí, né? Sim. Lógico, né? Tem muita gente que morreu, infelizmente, mas ainda tem gente também que... Tem as coisas boas também que está acontecendo, né, Elton? A gente perdeu também o nosso querido padre Cássio aqui, né? Infelizmente, por causa desse problema aí. Mas
tentar ver tentar ver as coisas boas dentro disso também. Não só, já está ruim, ainda ficar vendo só o lado ruim do lado da coisa ruim, aí é ruim, né? Até São Paulo lá em Gálatas 5,6 vai dizer o seguinte: pela fé o homem entrega-se a Deus livremente. Por isso o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus, porque a fé opera pela caridade. Então a fé é operada pela caridade também. Então como diz o catecismo, diz o Santo Agostinho, essas virtudes são juntas, né? São ligadas, não tem como separar fé, esperança e caridade. E são virtudes que estão dentro de nós, dentro do meu coração, dentro do seu coração, né? É como você cuidar de uma plantinha, né? Você precisa regar todo dia. E a gente falando sobre isso, sobre notícias ruins, você em casa, esse programa é voltado para a família, é teu convite, né? Se você puder, acompanha sempre o nosso programa. O nosso programa traz essa boa notícia. E a boa notícia que nós anunciamos aqui é a palavra de Deus. Nós precisamos encher o nosso coração de coisas boas, de coisas que alimentam a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. O amor a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós, como eu falei para vocês, ouvimos tantas notícias negativas, tantas tragédias que são anunciadas, que até corre o risco de muitos corações pensam, mas onde é que está Deus? Né? O amor a Deus esfria. A palavra diz que, o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, que a caridade esfriará no coração de muitas pessoas. Por quê? Por causa dessas coisas ruins que a gente vai absorvendo na nossa vida. E a gente pergunta, onde é que está Deus? Com tanta tragédia, tanta notícia ruim que é divulgada, mas há muitas coisas boas acontecendo, né? Então a gente tem que discernir o que é bom, trazer as coisas boas para a nossa vida. E o convite para você que está me acompanhando em casa, começa a meditar a palavra de Deus. Que é na palavra de Deus que a boa notícia que está ali, né? Deixada por Deus para nós, que vai fazer revigorar a sua fé, a sua esperança e a caridade no seu coração. Entendeu? E pela fé, né, até o livro de Hebreus vai falar o seguinte, Hebreus 11, capítulo 11, versículos 1 e 2. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Então, a fé, na prática, você dá o passo e Deus coloca o chão, né? Na fé. E nessa época agora a gente realmente tem que ter fé, né? E até outro dia eu tenho comércio, né? E eu tô tendo que fazer algumas coisas lá e tem gente que fala assim, mas você é louco, né? Como é que você ainda vai mexer com isso, vai fazer aquilo? Não é hora disso, né? Eu falo, não, eu tenho que fazer, eu não vou ficar esperando, né? Eu rezei, Deus está comigo e algo vai acontecer, né? Ele tem que dar o passo, né? Não tem jeito, tem que confiar em Deus, né? Se você ficar desanimado, perder a esperança, perder a fé, e aí acabou, né? E também tem que pensar com caridade, né, Otto? Porque, de repente, você que está me escutando, eu também gera empregos também, né? Tem que pensar nisso, né? Eu não sei quantos funcionários, de repente, você tem. São famílias que dependem daquilo ali, né? Você tem que pensar também. Não é só a sua família, a responsabilidade é grande. Então, essas virtudes no nosso dia a dia também a gente tem que exercitá-la bastante, né? E até para transmitir isso para as pessoas, né? Não adianta nada, o Aelton é lá da Sagrada Família, mas vive desanimado, vive triste, vive para os cantos, né? E até o Aelton é uma pessoa assim, admirável, né? Porque é uma pessoa que tem a limitação da questão visual, mas não para de estudar, né? Terminou um curso superior. Trabalha, cuida da família, né? E tem gente que não tem dificuldade nenhuma nesse sentido e não faz nada, né? O Aelton não para, né? Tá sempre aí, né, Aelton, correndo. Então as virtudes o Aelton coloca na prática realmente, né? No dia a dia, né? Eu falo assim, olha, se nós formos observar a palavra de Deus ela nos ensina, né? A questão da fé, né? Se você pega lá desde do Gênesis, vamos falar de Abraão. Quando Abraão sai ali, Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, depois de toda a oração de Abraão, ele clamando por um filho, né? Que ele queria ter a graça de ter um filho, Deus concede a graça, dá o filho para ele, que é Isaac. E de repente Deus pede Isaac a Abraão. E eu penso em Abraão caminhando em direção ao monte lá para fazer o sacrifício. Pensa nisso. Abraão estava ali com seu filho, mas Deus pede e ele não diz não a Deus. Ele vai oferecer esse menino a Deus, né, em sacrifício. Então ele caminha até o monte, crendo que Deus vai prover.
Exatamente. Deus providenciará, mas eu preciso caminhar com aquilo que o Fernando falou. Eu preciso dar o passo. Fé é isso, é você dar o passo e Deus faz o resto. Deus coloca o chão. Moisés toma o povo do Egito ali, sai com o povo no rumo ao deserto, e Moisés se depara diante do Mar Vermelho. E atrás do povo tem os exércitos do faraó. E aí, o que o homem de fé faz? Tem o mar, tem o exército, estamos no meio. E a torcida conta. E a torcida conta. Aquele pessoal que estava com ele começou a murmurar, né? Sim, o povo murmurando, reclamando. Né? Com certeza. Né? Fernando, não acontece isso na nossa casa, na nossa família, né? Do mesmo jeito? Você está caminhando na igreja ali, caminhando, você acredita que vai... E tem gente que fala para você, não vai dar certo. Como? Igual você falou mesmo no seu trabalho lá. Você está louco, né? E nós percebemos que Moisés acreditou em Deus, confiança em Deus, fé em Deus. Bate o cajado. Sim, tem que... E água. Isso é fé. Isso é fé. Então, a Bíblia, ela é recheada de atitude de fé. Então, por isso que a carta aí aos Hebreus fala, fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito daquilo que nós não vemos. Nós não vemos. Não espere você ter algo palpável para você ter fé, né? Caminha, que Deus vai colocar o chão debaixo dos seus pés. Né? E até falando essa questão da religião, né? Dessa vida de comunidade, eu vejo muito assim, né? O santuário tem aquela questão, tem carismático, né, da renovação. Tem muita gente que às vezes você vê pedindo oração para Deus mostrar algo, para uma pessoa que tem um dom de profecia, de visão, falar, e para a pessoa acreditar, né? Deus não quer isso, né? Lógico, né? Se acontecer da pessoa receber uma visão, alguma coisa, amém, né? Mas você ir atrás disso e alimentar sua fé só por causa disso, que infelizmente a gente vê muito isso hoje em dia, né, Elton? Não, a pessoa não crê, né? Assim, ela tem que escutar de alguém, né? Deus não gosta disso, né? Deus quer que você confie nele, independente de... Não, e é engraçado você falando uma coisa dessas, você estava orando por uma pessoa, a pessoa fica esperando você assim, fala para mim o que Deus está mostrando para você sobre a minha vida. Eu falei, mas calma aí, mano. Calma, Deus é bom. E Deus mostra, gente. Deus mostra quando Ele quer mostrar. Exato. Porque Ele é Deus, não é assim. A vida não é. O que eu tenho que fazer com a decisão? O que Deus está mostrando para você? Eu deparo com essa realidade direto. Calma aí, meu irmão, vai orar. Deus vai mostrar para você. Às vezes, Deus vai mostrar na sua vida, vai te dar uma resposta caminhando. Caminhando. Se você não caminha, a graça não acontece. Os 10 leprosos. Eu cito muito esse exemplo. A graça aconteceu na vida deles quando eles começaram a caminhar. Né? Não é ficar parado, vai caminhar. Para concluir, um dia eu estava com alguém e ela falava assim, não, estou desempregado, tem muito tempo que eu não arrumo emprego e não sei o que. Eu falei assim, irmão, faz o seguinte, dobra o joelho no chão e vai orar. E você vai ver que Deus vai abrir a porta para você. Mas tem uma coisa que todo mundo esquece, o detalhe importante. Deus vai abrir a porta, mas você precisa bater na porta. Se você bater numa porta, ela fechou para você, bate na outra. Fechou. Até a hora que ela vai abrir. A porta que Deus tem para você vai abrir. Entendeu? É insistência. Jesus nos ensina isso, a insistência na oração. E se você percebe na palavra bem, até as pessoas que eram curadas por Jesus, então ele notava se a pessoa tinha fé ou não pela insistência da pessoa. O paralítico que foi, subiu ali, lá no teto, desceu. Então, aquele esforço de passar por entre a multidão, subir no telhado, Bartimeu, o esforço de gritar, sabe, Zaqueu, então todos eles tiveram um esforço. Fé é isso, você tem que correr atrás, vai atrás, não é ficar sentado igual eu estou sentado na cadeira aqui esperando Deus vai mandar a coisa, né? Deus vai mandar. Eu falo em casa assim, ó, Deus me deu, estou sem o olho, mas eu tenho a perna e tenho o braço, então é para me caminhar, né? Sim. O braço para me fazer alguma coisa, ainda tem ainda, né? Então assim, se Deus me deu, eu posso fazer alguma coisa, entendeu? Então nós precisamos pedir a Deus isso, a fé, a esperança no nosso coração, diante da situação que você está vivendo, se você está desanimado hoje, está para baixo, olha, há um Deus ao seu favor, você não está sozinho. Então, pede a Deus nesse momento para que Ele venha revigorar, reavivar a chama da fé no seu coração, da esperança e da caridade, do amor, né? Com certeza, e você falou uma coisa interessante, né? A questão da fé madura, né? Também não pode ser uma fé infantilizada, né? Eu acordo de manhã, eu rezo, só que eu olho a rua para atravessar, né? Eu acordo de manhã, eu peço que Deus prospere os negócios, mas eu tenho que ir trabalhar, né? Então não é só também você rezar o dia inteiro, você vai ser um grande orador, né? Vai rezar bastante, só que não vai acontecer as coisas que você precisa que aconteçam, né? Não adianta você rezar e atravessar a rua sem olhar, né? Então, realmente é uma fé madura, né? Crendo que Deus está contigo, mas a sua parte você tem que fazer.
Isso. Né? O de Deus, com certeza, ele sempre vai fazer, ele nunca vai deixar de fazer. Agora, a nossa parte a gente tem que fazer, né? Às vezes não acontece as coisas porque a gente deixa de fazer a nossa parte, né, Elton? Isso. Acontece muito isso aí, né? E a esperança até tem uma passagem aqui em Apocalipse, né? A esperança é isso aqui. Um dia a gente chegar nesse lugar aqui, ó. Apocalipse 21, a partir do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos e disse-me: Vem, eu te mostrei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me o Espírito a um grande e alto monte e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, revestida de glória de Deus. Assemelhava-se o seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como a jaspe cristalino. Tinha grande muralha com 12 portas, guardadas por 12 anjos. Nas portas estavam gravados os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, a nossa esperança realmente assim, é chegar na Jerusalém, né? Celeste, né? Chegar ao céu, né? Não adianta nada a gente colocar esperança nesse mundo, aí faz de tudo, né? Não mede as consequências e aí perde a entrada, perde o céu, né? Que realmente é a esperança que a gente deveria ter, né? Tem que ter, na verdade, né? Fernando, vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouquinho a gente Vamos volta. lá. Vamos lá? Daqui a pouquinho estamos de volta aqui no seu programa Por uma Família Melhor, tá bom? Olá, eu sou o Padre Divino, colaborador do Santuário Sagrada Família, e nós estamos aqui ao longo deste mês percorrendo este curso bíblico. Por isso, hoje nós queremos falar um pouco sobre a Palavra de Deus, tendo ela como instrumento para a nossa oração. Porque nós sabemos que nós devemos sempre sermos homens e mulheres de oração. Por isso hoje eu gostaria de falar com vocês, nesse último vídeo que nós estamos gravando sobre a Palavra de Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre a perseverança na oração, uma oração que tenha perseverança, porque nós como cristãos nós devemos perseverar na oração. Por isso que é importante nós buscarmos sempre na Palavra de Deus ter esse embasamento para a nossa vida de oração. Mas quantas vezes que nós vamos rezar? Quantas vezes que nós nos colocamos diante do Senhor em oração e muitas vezes nos faltam aquilo que nós queríamos rezar. Por isso que é importante que nós guardamos no nosso coração, guardamos na nossa mente algumas frases, alguns versículos da Palavra de Deus, para que quando nos falte as palavras, que nós possamos rezar sobre aqueles versículos que nós trazemos gravado em nosso coração. Muitas vezes eu como padre tenho ouvido falar sobre a importância da oração. Com certeza você também tem ouvido falar muitas vezes sobre a importância da oração. Mas será que nós temos dado importância à nossa vida de oração? Será que nós temos dado importância e queremos perseverar numa vida de oração? Nós vivemos em uma sociedade onde muitas coisas estão sendo descartáveis, onde muitas vezes as pessoas estão buscando o descartável na sua vida, e nós sabemos que uma vida de oração não é algo que a gente pode descartar da nossa vida. É algo que nós devemos sempre, através das nossas atitudes, através da nossa prática, estar cada vez mais nos aproximando e criando uma intimidade maior com Jesus Cristo. Por isso que é importante nós perseverarmos sempre na nossa vida de oração. O que me preocupa como padre, como colaborador da Basílica Santuário Sagrada Família, é que muitas vezes eu tenho percebido uma correria muito grande. Muitas pessoas correm daqui, correm para lá e muitas vezes esquecem daquilo que é o primordial na nossa vida como cristão, que é buscar a primazia de uma vida de oração em Cristo. Na correria do dia a dia, muitos são aqueles
que já não têm tempo mais para orar. Muitos são aqueles que já não têm tempo mais para a palavra de Deus. Muitos são aqueles que já não têm tempo mais de tirar um tempo para estar a sós com Jesus. Jesus, no seu dia a dia, ele sempre buscava tirar um tempo para estar a sós com seu Pai. Muitas vezes na Sagrada Escritura relata para nós que Jesus subia ao templo para estar a sós com o Senhor. Antes de qualquer decisão, Jesus se colocava diante do Senhor em oração para, junto com o Senhor, tomar as decisões certas. E eu tenho presenciado que muitas vezes nós temos tomado as nossas decisões sem antes buscar, através da nossa oração perseverante, ver se é aquilo mesmo a vontade de Deus para nós. Por isso, é importante que nós, como cristãos, é importante que nós, como filhos de Deus, buscamos perseverar na palavra de Deus. Buscamos perseverar porque a palavra de Deus nos traz muito ensinamento sobre a nossa vida de oração. Quando nós olhamos lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, fala para nós: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Nós muitas vezes temos buscado ao contrário. Nós muitas vezes temos buscado o acréscimo na nossa vida e temos deixado para Deus, se sobrar um tempo para Deus. E nós devemos perseverar sempre nas nossas vidas, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus, buscando ele em primeiro lugar, Deus que nos conhece, Deus irá nos dar aquilo que nós precisamos e necessitamos para bem viver. Por isso nós devemos sempre perseverar numa vida de oração, devemos perseverar para que nós possamos, nas lutas diárias, nos desafios diários que o mundo vai nos apresentando, possamos sempre ter esta esperança naquele que é o Senhor da nossa vida. Assim como na história de tantos santos que soube perseverar. Um grande exemplo de perseverança é a história da vida de Santa Mônica, que soube perseverar, rezou pela conversão do seu esposo, do seu filho, e tanto ela perseverou que ela alcançou a graça na sua vida. Por isso eu pergunto, deixo para você, para que você possa questionar a você mesmo. Qual é o tempo que você tem reservado a Deus na sua vida? Qual é o tamanho da sua perseverança? Que você possa pensar bem nesta situação. Qual é o tempo da sua oração no seu dia a dia? Qual é a intensidade da sua perseverança na vida de oração? E eu agradeço a você que nos acompanhou durante todo este mês, nesse curso que nós tivemos sobre a Palavra de Deus, e hoje nós estamos encerrando com a nossa oração. Por isso que Deus abençoa você, que Deus abençoe que não fique somente nestes momentos, mas que você possa fazer o uso da Palavra de Deus no seu dia a dia. Que você possa fazer da Palavra de Deus a sua oração, aquilo que você precisa e necessita para caminhar na presença do Senhor. Por isso que Deus te abençoa, que Deus te protege, que você continue tendo um bom estudo da Palavra de Deus. Muito bem, estamos de volta no seu programa Por uma Família Melhor, e hoje falando sobre fé, esperança e caridade, né? Essas virtudes estão dentro de nós, graças a Deus. Talvez você está me acompanhando, eu não sei como é que está. Falamos sobre fé um pouquinho, focamos muito em fé ali, um pouquinho, né? Primeiro bloco.
Mas eu quero dizer para você que está vivendo uma situação difícil, seja na sua saúde, seja o financeiro, seja com a sua família, seja no casamento. Esse programa é para você. Quero dizer para você, não perca a sua esperança. Nós estamos aqui para te ajudar, esse programa existe para ajudar você a encontrar com aquele que é o autor da esperança, com aquele que é o autor da fé. Ele é o amor, ele é o próprio amor, como diz a carta a João, né? A São João, capítulo 4, versículo 8, que Deus é amor. Que Deus te abençoe, te ilumine. Tudo tem jeito. Não há porta fechada que Deus não abra. Apocalipse 3, se bem me recordo, né? Vai dizer que é Ele quem fecha e é Ele que abre, ou seja, Ele tem um controle de todas as coisas. Deus tem um controle de tudo. Então não se desespere, não perca a sua fé, não perca a sua esperança. O amor a Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor teu Deus acima de tudo. E tudo mais, isso é palavra, né? Mateus 6,33, tudo mais será dado por acréscimo. E eu trouxe aqui, eu separei alguns versículos, né? Eu estava rezando sobre esses temas aqui que a gente está falando. Alguns versículos bíblicos, né? Até a fé, de repente a gente vive num... Gente, não, é comum isso, né? A fé é também um escudo sobre das tentações, né? Efésios 6,16, sobretudo, embraçar o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé nos ajuda isso aí, né? Você nunca vai deixar de ser tentado, né, Elton? Só que com fé, sabendo que você vai magoar a Deus, vai ofender a Deus, você não... Quando você tem fé realmente, acreditando que Deus existe, que Deus está acima de tudo, você não quer magoá-lo, né? Você quer amar a Deus sobre todas as coisas. Então, também é um escudo contra as tentações, né? Não é quer dizer que vai acabar. É um dom de Deus também, né? Você pode pedir isso. Lá em Colossenses 1,23 vai dizer o seguinte: para isso é necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança do Evangelho que ouviste, foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Efésios também vai falar lá: foi porque é gratuitamente que fosse salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Então, não tem essa de você ser autossuficiente, né, Elton? Até sim, a fé, até o Frei Gilson tem uma música bonita que ele canta, ele fala que até, antes de começar a cantar a música, não recordo o título da música agora, mas escuto bastante ela, fala que até quando a gente se arrepende é um dom de Deus, né? Não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é humilde, né? A gente vai para o confessionário é porque é Deus que está nos levando lá, está nos convidando. Então, a importância da fé, né? Eu estou ainda falando, quando Deus abre uma porta, não fecha, né, Elton? Apocalipse 3, capítulo 3 lá fala isso aí, e realmente toma posse disso aí, né? A gente tem que buscar realmente o dom da fé mais do que nunca, né? Deus coloca esses obstáculos para a gente justamente ir aprimorando a nossa fé, né, Elton? A gente ir se condicionando, em treinando, né? A gente fala assim, a nossa vida, às vezes nós não, por falta do conhecimento da palavra de Deus, da leitura da palavra meditada todo dia, por isso que muitas vezes a gente entra em desespero, porque nós não compreendemos, né? Porque o desespero é um pecado contra a fé, diz o catecismo, né, da Igreja Católica. E por falta do conhecimento da palavra de Deus, nós esquecemos muitas vezes o que Jesus nos ensinou. Ele disse: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Ele disse isso. Mas tenha ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão o mundo. Aí ele termina com uma palavrinha seguinte: o que nos leva a vencer o mundo, as aflições do mundo? A fé. Né? É pela fé que nós vencemos tudo isso. Nós estamos no mundo, e esse mundo onde nós estamos é cheio de muitos obstáculos, muitas barreiras, né? Que precisam ser quebradas, igual o Fernando dizia falando de mim, eu não falo isso para me agradecer, não, mas eu falo assim de mim, o quanto que eu preciso lutar todos os dias para vencer a limitação, para vencer a deficiência, que não é fácil, né? Quem me vê na igreja, às vezes pensa que a coisa é fácil, é um exemplo, mas a gente tem hora que você chora, porque é muita resistência, é muita luta. Assim como você, nós não somos diferentes de você. A vantagem é que a gente vive em busca de Deus, que Deus que é o nosso consolo, a nossa força, né? Eu acho muito bonita a palavra que diz ainda em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 6, vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, né?
Então, assim, a gente quer agradar a Deus. Para agradar a Deus, a gente precisa da fé. Sem fé, nós não conseguimos agradá-lo, né? Então, assim, para reconhecer que Ele existe, para reconhecer que Ele é o tudo na nossa vida. E todos os dias, assim como você, como eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu luto todos os dias. A gente vive, eu estava pensando hoje, Fernando, né? Nós vivemos como se fosse um reino, a gente, daquele reino, eu assisto aqueles documentários, você já assistiu aqueles documentários da África, né? Eu fico ouvindo de vez em quando lá em casa, tem um canal lá que você fica ouvindo, o cara narrando lá, a luta pela sobrevivência dos animais ali, naquele reino do leão que protege o seu território. Eu falei assim, gente, a nossa vida aqui é do mesmo jeito, né? Não é diferente, a gente vive todo dia uma luta constante para você sobreviver, para você levar o pão de cada dia para casa, no seu trabalho. Então assim, você luta todos os dias. É por isso que é importante você ter a fé no seu coração, né? Você ter essa esperança, não deixar a esperança morrer, não achar que as coisas estão perdidas, porque o homem e a mulher que creem em Deus, ele sabe. Diz o Salmo 120, né? Que para os montes elevo os meus olhos, é de lá que virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse momento que eu estou passando agora, tudo isso vai passar. Porque Deus é me honrar. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter a estima elevada para dizer, olha, pela palavra, Deus vai me honrar. Isso é fé. Deus vai honrar. Estou chorando agora, estou sofrendo agora, mas Deus vai me abençoar. A minha família será abençoada. A minha casa será abençoada. Os meus filhos. As portas vão se abrir para mim. É esse pensamento positivo que a gente tem que ter no nosso coração. A carta São Paulo a Colossenses, capítulo 3, vai falar o seguinte aqui, ó. Se, portanto, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, e não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quanto a Cristo, vossa vida aparecer, então também vos aparecereis com Ele na glória, né? Então, é crer nesse Deus, né? Um Deus que ressuscitou. Até outro dia, eu estava meditando sobre isso, né? Uma pessoa me interpelou, falou, mas... Na verdade, eu vi na televisão, depois uma pessoa me interpelando. Parece que Deus vai cutucando a gente no dia a dia, né, Elton? E eles fazendo uma comparação dos livros sagrados das grandes religiões, né? A Torá, a Bíblia, a nossa Bíblia cristã e o Corão, né? Mas como assim? São livros que pessoas escreveram, né? Como é que uma pessoa acredita num livro tão antigo, né? Só que, qual que é a certeza que esses livros realmente foram escritos por Deus, né? Só que a Bíblia tem um detalhe, né? A Bíblia foi escrita durante um período de 700 anos, aproximadamente, sem internet, sem editora, sem papel, inclusive, né? Escreveram no papiro, né? A maioria dos textos são em papiro, com diferentes autores, que alguns nem sabem quem é direito, né? do Antigo Testamento, e os títulos e os livros se completam, né? Então, como é que um livro desse não é inspirado por Deus, né? Então, você tem realmente, você que é católico, está nos escutando, né? Aqui na Difusora Pai Eterno, de repente aqui no nosso Facebook aqui do Santuário, de repente está triste, está desanimado, crê nesse Deus, né? Realmente, o Elton fala muito isso aqui, alimentar a palavra de Deus. A gente vai fazer até um programa sobre isso, né? Como ler a Bíblia, né, Elton? Sim, sim. A importância disso, pelo menos do jeito que a gente lê. Realmente acreditar nesse Deus, né? Não é só um Deus, não é só uma manifestação humana, igual as pessoas falam, né? Os relativistas falam, né? Não, Jesus é só mais uma manifestação humana para exprimir Deus. Não, Jesus é Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, creia realmente nisso, toma posse dessa palavra. Se Deus está abrindo uma porta, mas está tudo difícil. Creia, pisa, Deus deu o passo, né? Caminhe, como diz o Ailton, né? Então, que Deus vai honrar. A parte de Deus ele sempre vai fazer. Às vezes fica dependendo da nossa, né? Ele fica esperando a gente fazer a nossa para Deus fazer a dele. Então, faça a sua, que Deus vai te honrar, com toda certeza, né? A gente precisa, já vamos encerrar o nosso programa, mas vamos orar por você, mas a gente precisa entender, né? Eu gosto sempre desse exemplo. Se você compra um micro-ondas, você abre aquela caixa, lá dentro do micro-ondas, tira o micro-ondas, lá dentro tem um manual para você saber como é que você liga o micro-ondas, como é que funciona. Você compra a televisão, lá dentro tem um manual para saber como é que você... Tudo na vida tem um manual. E qual é o nosso? A palavra de Deus, não tem outro. A palavra de Deus foi inspirada por quem? Por Deus. Pelo próprio Deus,
E quando nós vivemos ela, aí, meu irmão, é diferente. Você pode ter o problema que for, você pode passar por dificuldade que for, mas você sabe, né? Ali está a resposta. A resposta para a nossa vida, para tudo aquilo que você está vivendo, está na palavra de Deus. É um livro escrito por pessoas, né? Mas inspirada por Deus. Exatamente. Por isso que você, quando lê a palavra, fala assim, Deus falou com Moisés, você ouvia-se a voz, né, de Deus com Moisés. Deus falou com Elias, você ouvia-se a voz de Deus falando com Elias. Agora não tem necessidade de Deus falar tanto como falava, porque Ele já deixou escrito para nós. Sim. O que nós precisamos viver. Por isso que na hora de ler, nós vamos falar muito sobre isso depois, né? Há uma tentação imensa. Você vai pegar, ler a Bíblia, você vai começar a ler, então vem sono, cansaço, né? Porque é algo que o diabo sabe. Se você conhecer, você vai se tornar fortificado na fé, na esperança e no amor. Exatamente. E a gente, acho que o programa, para a gente não alongar muito, né? Falar da caridade também, né? Sim. A caridade, o catecismo vai falar que a caridade é vinculada à perfeição cristã. Colossenses, capítulo 3, versículo 14, vai dizer o seguinte: Mas, acima de tudo, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então, o catecismo também fala lá no parágrafo 1827, o exercício de todas as virtudes animado e inspirado pela caridade. Este é o vínculo da perfeição. É a forma das virtudes, articula-se e ordena-se entre si, é a fonte do termo da sua prática cristã. A caridade assegura, purifica a nossa capacidade humana de amar e elevar-se à perfeição sobrenatural do amor divino. Então, a Bíblia falando e o catecismo. E o Ailton falando sobre isso aqui, seguindo aqui Colossenses, ele vai falar o seguinte: ó, triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamados, a fim de formar um único corpo, a Jerusalém celeste que nós falamos agora há pouco. E sede agradecidos, a palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus e todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes por palavra ou por obra, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então a caridade é a perfeição, é a prática, né, Elton? Sim. Digamos, a gente escuta a homilia do Padre Rodrigo aqui no santuário, vai viver nosso dia a dia e tem que colocar a prática, Colocar né? em prática. A caridade é a prática disso aqui, né? Hoje, essa palavra caridade também é bastante imaculada, né? Assim, vamos dizer. Muitas pessoas usam até do jeito errado, né? Que é o fato da caridade, se ajudar realmente a dar esmola, é uma forma de caridade, né? Mas hoje, falar a verdade é uma grande caridade, né, Elton? Nesse mundo doido que a gente vive. Sim, aí. sim. E hoje você fala... Só que a caridade também vem com amor, né? Tanto é que você vai ler na Bíblia Ave Maria, por exemplo, lá no final, lá que tem o índice doutrinal, quando você vai buscar caridade, fala para ver amor, né? Então, caridade é vinculada ao amor. Então, quando você fala a verdade, né? Lógico, com amor, com carinho, com respeito, é uma forma de caridade, né? Igual o santuário fala, né? O santuário também luta tanto contra esses valores de família, né, Elton? E a gente vive isso na prática, né? Quantas vezes a gente já parou o que estava fazendo e foi para uma Câmara, foi para uma Assembleia, lutar lá contra leis, contra a família, né? Lá fazer a nossa presença lá. Então, é a prática, também é uma forma de caridade. O santuário também tem a forma da caridade de ajudar as pessoas, né? Inclusive, se você puder ajudar, o santuário recebe alimentos, recebe ajuda. Se você puder ajudar o santuário aqui para poder, né? Tem as pastorais, né? De rua, tem o pessoal que ajuda bastante. Então, também é uma forma de caridade. Então, o fato da gente estar aqui também é uma forma de caridade, né? Falando de Cristo, né? Sim, sim. Então, é a parte prática das virtudes. São João, na primeira carta, ele fala muito sobre isso, né? Ele resume, né, Fernando, essa questão da caridade. Porque ele diz assim, como eu posso, acho que é o capítulo 4, versículo 25, se bem me recordo, ele diz assim, como eu posso dizer que amo a Deus, que não o vejo, né? E repudio, rejeito o meu irmão a quem vejo, né? Sendo que meu irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus está nele, né? Então a gente não pode, se nós amamos a Deus, porque o fato de nós amarmos a Deus nos leva a amar o irmão. E ele é bem profundo nisso, essa carta eu gosto muito, que ele fala também no capítulo 3, lá no versículo 9 a 10, ele vai dizer isso. Aquele que diz,
amar a Deus e não ama o seu irmão, ele fala assim, é um mentiroso. Não ama a Deus, né? É um mentiroso e ainda aprofunda mais. E é do diabo. Sim. Porque o diabo é o pai da mentira, né? A única paternidade que ele tem na Bíblia Ele é o pai da mentira. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Então, assim, o amor a Deus nos leva a amar o nosso próximo, né? A cuidar do nosso próximo. Eu amo o Fernando porque ele é o meu próximo. Nele está a presença de Deus. Você ama o seu esposo, você ama os seus filhos, a sua família, porque neles estão a presença de Deus. Mas a Elton dá muito trabalho, é enjoado demais, meu Deus do céu, né? Gente, as pessoas que estavam do lado de Jesus, era aquela expressão que usa só figurinha de ouro, é verdade, não era, né? Tinha o Judas, né? Então ele estava ali tudo ao redor de Jesus ali. Então não eram pessoas assim, fácil de convivência, né? Então todos tinham o seu defeito, todos tinham o seu temperamento, cada um um temperamento diferente, mas Jesus amou a todos e ele nos ensinou a amar a todos. E é esse um dos maiores mandamentos que nós depois vamos falar no próximo programa, né? Sim. E quem obedece a Deus tem bênçãos, né, Elton? Aqui em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 lá, vai falar o seguinte: se obedeceres fielmente à voz do Senhor, teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te levará acima de todas as nações da terra. Essas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor, teu Deus. Serás bendito na cidade, bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto do teu solo, fruto do teu gado, as crias de tuas vacas e tuas ovelhas. Benditas serão as tuas cestas e as tuas amassadeiras. Serás bendito quando entrares, bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de todos os teus inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. Então, quem obedece a Deus está na presença de Deus, está na proteção de Deus, né? Então tudo acontece, né? Mateus 6,33, buscar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, mais do que nunca, esse momento essa fase que a gente está vivendo é uma fase de fé, esperança e caridade, né, Elton? Sim. A gente realmente exercitar bastante essa parte aí, essas virtudes e tudo mais é acrescentado, né? Então vamos orar ao nosso Deus pedindo essa grande graça, que por meio do Espírito Santo Ele nos conceda a graça de termos isso no nosso coração. Quando eu faço oração não é só para você, mas também eu também me abasteço dela, né? Vamos pedir a Deus isso, que Deus nos conceda essa graça. Senhor nosso Deus e Pai, diante da palavra partilhada hoje, que o Senhor nos conceda a graça. Reaviva em nosso coração a virtude da fé, da esperança e da caridade. Que se cumpra na nossa vida a vossa palavra. Que diante de todas as situações impossíveis que nós nos deparamos no nosso dia a dia, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando, guiando os nossos passos, abrindo as portas que se encontram fechadas, renovando, Senhor, no nosso coração a esperança. Faz isso agora, Senhor, pelo poder do vosso santo nome. Nós clamamos a vossa graça, que sejamos envolvidos pela força poderosa do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra esteja gravada no nosso coração, para que nunca mais nós esqueçamos de tudo aquilo que o Senhor tem nos falado até aqui. Muito obrigado, meu Deus, eu vos louvo e vos agradeço por toda a bênção, pela graça de mais um programa. Agradeço ao Senhor por essa família que nos acompanha agora, onde você estiver nos ouvindo. Que toda graça, que toda paz, que toda bênção de Deus esteja na sua vida. Fique na paz do Senhor, que Ele te ilumine, que Ele te guarde, que Ele te proteja. Que a sua casa seja enriquecida das bênçãos de Deus. Por aqui termina a nossa participação, mas o nosso programa continua chegando para você aí, o programa Cristão Saudável. Fernando, muito obrigado por você estar conosco aqui nesse programa. Eu que agradeço, Elton, agradeço aos ouvintes da Difusora Pai Eterno. Agora vem a psicóloga Jordana, né? Doutora Jordana. Doutora Jordana chegando aí. Muito obrigado. Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos hoje a novena de Nossa Mãe, Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil. E nesse dia tão singular que nós temos a graça de olhar para os mártires do Rio Grande do Norte,
Padre André, Padre Ambrósio e seus companheiros, e assim entendermos que, a exemplo de Nossa Senhora, nós somos convidados a sermos felizes, porque muito mais do que vencer as dificuldades desta vida, e isso é bem estampado na história de Nossa Senhora Aparecida, nunca é demais a gente lembrar o porquê que ela tem esse título de Aparecida, porquê que ela é negra, porquê que ela foi achada dentro do rio Paraíba e porquê que o seu corpo estava separado de sua cabeça. Na época de nossa colonização, os portugueses, dos quais hoje nós escutamos na palavra de Deus: felizes os vossos olhos que veem o que vós vedes, porque muitos reis, profetas, muitos que eram sábios e entendidos, queriam ver o que vós vedes e não veem. Mas o vosso Pai, que meu Pai, a quem hoje eu bendigo e agradeço, essas são as palavras de Jesus. Graças te dou, ó Pai, porque revelastes essas coisas aos pequenos, aos humildes. Quem são os pequenos e os humildes de hoje, meus irmãos? Quem são os simples de hoje? Não são os que passam fome, não são os que estão passando por dificuldade, não são os assistidos do nosso santuário, mas são todos aqueles que hoje, nesse mundo tão difícil, param para escutar a voz de Deus. São aqueles que hoje querem ser de Deus. A paróquia é conhecida como casa e escola de comunhão. Ou seja, se você vem à aula, se você busca o Senhor, se você entrega a sua vida aos caminhos do Senhor, olha essa experiência que nós estamos fazendo da consagração, cujas cartas do mês de outubro já começam a chegar nas nossas casas, para que nós possamos viver esse mês do Rosário sobre a grande proteção dos céus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, sábios, entendidos, que quiseram ver e não viram, que quiseram enxergar e não enxergaram, se traduz hoje na vida dos humildes, dos pequenos, sem orgulho e sem vaidade, que somos nós, que hoje buscamos estar em Deus, servir a Deus, ser de Deus, ter a nossa vida em Deus. Para quê, Padre Rodrigo? Para que, a exemplo de Jó, nós também possamos experimentar a doçura dos céus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a alegria não consiste em expulsar o demônio da nossa vida. E nós sabemos que hoje uma das coisas que mais atrapalha o nosso povo é essa falsa promessa. Quantos ligam que no santuário durante todo o dia? Quantos vêm a esse santuário atrás de um padre exorcista? O que essas pessoas querem, gente? Um milagre fácil. Querem que Deus tire o mal da sua vida, mas não querem pagar o preço por ser de Deus. Querem uma mágica. Nem milagre podemos usar. Querem uma mágica. Por isso hoje o Senhor vem nos mostrar qual é o caminho. Olá, você que nos acompanha pela difusora Pai Eterno, eu sou Henderson Souza e agora vou estar aqui no programa Por uma Família Melhor, direto do Santuário Sagrada Família. E nós vamos começar um programa muito especial, que é o programa Cristão Saudável. Quem vai conduzir eles é a psicóloga Jordana Ribeiro e Tainá Bento, que já está aqui nos estúdios da Web Rádio Sagrada Família. Nós já vamos começar. Você pode acompanhar o programa Por uma Família Melhor
na Difusora Pai Eterno e também nas redes sociais do Santuário Basílica Sagrada Família, através do nosso Facebook, @Santuário Sagrada Família, GO para o Facebook, @Santuário Sagrada Família lá no YouTube. Então participe conosco todos os dias aqui na Difusora Pai Eterno. Hoje, no domingo, começando a 1h da tarde, com a Elton, e agora com as meninas aqui, psicólogas do Cristão Saudável. Então sempre participe conosco. E durante os dias de semana, de segunda a sábado, nós estamos aqui na missa ao vivo a partir das 10 horas da noite. E depois um bate-papo muito especial, sempre com um grupo diferente aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Participe conosco aqui do Santuário Basílica Sagrada Família. Essa semana, nós estamos muito felizes com o título que nós recebemos de Santuário Basílica. Poucas igrejas recebem esse título de ser basílica. Em média, 1.500 basílicas menores no mundo todo. E agora o Santuário Basílica Sagrada Família faz parte de uma delas. E nós queremos muito você aqui conosco, participando neste santuário de adoração perpétua que fica 24 horas com o Senhor. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pela web TV Sagrada Família, 24 horas no ar para você, também aqui na web rádio Sagrada Família, também no programa Por uma Família Melhor, aqui na Difusora Pai Eterno, no programa Cristão Saudável, todos os domingos, aqui da 1h da tarde até as 3 horas da tarde. Fique conosco, eles já vão falar aqui um pouco sobre o nosso tema. Boa tarde. Qual vai ser o nosso tema? Olá, aqui é a Jordana Ribeiro e a gente vai falar hoje sobre o autocuidado da mulher. Aproveitando esse Outubro Rosa, vamos aprender aí nos conectar e nos proteger também de qualquer tipo de doença, principalmente o câncer de mama, que pode ser prevenido. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a psicóloga Tainá e é isso mesmo, né? Aproveitando esse mês, então vamos olhar para essa mulher, né? Para esse cuidado, para esse autocuidado que é muito importante para a gente prevenir muitas coisas, muitas doenças. Isso mesmo, fique aqui conosco, porque o nosso programa só está começando. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti. Família nossa é Jesus, Maria e José. Minha família nossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Olá, sejam bem-vindos ao programa Por uma Família Melhor. Estamos no quadro Cristão Saudável. Eu sou a psicóloga Jordana Ribeiro. E eu sou a psicóloga Tainá Bento.
E estamos aqui hoje com um assunto mega especial, né? Outubro Rosa chegou. Outubro chegou, com ele chegou a cor rosa. E a gente está aqui para falar muito sobre a questão do autocuidado. É muito importante a gente falar da prevenção do câncer de mama e a gente quer abordar por um outro viés, né, Tainá, que a gente estava conversando aqui e vendo o quanto é importante, antes de chegar ao exame de autotoque, a gente nos conectar, né, nos olhar, nos cuidar. E às vezes essa falta do autotoque vem muito com essa questão. A gente fica tão atarefada, colocando uma coisa em cima da outra. Sim. E a gente fala muito aqui do emocional, né? Que a gente desconecta, a gente vai muito pro campo racional e esquece do corpo, né, Tainá? Sim, muito. E aí nós já trouxemos, né, em vários programas justamente essa ligação do nosso emocional, dando sinais, né, no nosso corpo, e muitas vezes vem com câncer, vem com outras doenças, e realmente o intuito aqui é para a gente começar a se olhar, porque quando a gente olha para si, a gente começa a ter uma dimensão diferente, né? A gente acaba desconectando um pouco aí do mundo, né? Das outras pessoas, voltado só para as outras pessoas, e começa a se cuidar, a se proteger. E isso vai evitando, porque a nossa saúde mental, ela precisa estar em dia. Então, se eu cuido da minha saúde mental, eu também estou fazendo esse cuidado com o meu corpo. Então, por isso que é importante mesmo a gente ter esse olhar. E aí, realmente, aproveitando esse outubro rosa, o câncer está aí, então existem vários tipos de câncer, mas em especial, né, o outubro rosa é a questão do câncer de mama. Então, o quanto é importante a gente se conhecer, se olhar, se tocar, e a gente vai trazer isso, né, no decorrer do programa. Então, o quanto a gente precisa falar e olhar. E você que está nos ouvindo pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, você vai sempre ouvir a gente falando sobre essa questão do equilíbrio. O programa Cristão Saudável, ele é realizado por nós psicólogas para que você tenha mais informação, saia do senso comum e cuide e perceba que é fácil cuidar do seu emocional, da sua saúde, né? Como a Tainá falou, da saúde mental, que às vezes você pode parar só quando chega a doença. Sim. E sendo que é possível, muito possível, você prevenir muitas coisas. Então, quando você para, por exemplo, agora que você está nos escutando, e para pensar, o que você tem feito por você? Quais as coisas que você tem sentido prazer? Eu gosto muito de falar desse tema, Tainá, que parece meio bobo. As pessoas falam, eu não sei, eu não tenho tempo pra olhar pro que eu sinto prazer, pra fazer o que eu gosto. Eu tenho conta pra pagar, tenho família pra criar, filho também, marido aqui no meu pé. E aí uma coisa vai juntando com a outra e acaba se esquecendo de si, né? E é muito bom falar desse tema, porque são coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que gera um alívio tão grande, né? E isso vai desencadeando outras coisas boas, né? E assim como a gente tem o efeito dominó do ruim, a gente pode fazer o efeito dominó do bom. Sim, é transformar esse olhar, né? Essas atividades, a proposta precisa ser outra, né? Então, quando você fala o quanto eu estou olhando para mim, realmente parar e falar, pera lá. O que eu estou fazendo, né, do meu dia? Qual é o tempo? Porque a gente precisa, sim, ter o tempo com a nossa família, com os nossos amigos, mas é muito importante. Claro que isso tudo dá prazer, mas o quanto é importante também a gente olhar para a nossa parte individual e falar, e aí, o que realmente eu gosto? Porque muitas vezes a gente encontra com os amigos, a gente vai no lugar onde a maioria, né, gosta, ou fazer uma programação ali com o esposo. Mas e aí, se a gente for voltar, o que eu realmente gosto? Porque eu faço tanto pro outro que acaba que o que o outro gosta é o que eu gosto. Sim. E eu acabo me perdendo nisso. Então, realmente, o que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de comer? Então, são pequenas coisas que trazem aí uma satisfação, né? Um prazer que pode sim transformar tudo isso.
Você falando aí, Tainá, eu lembrei de uma aluna minha, eu tenho um curso para mulheres com fibromialgia, ou fibromulheres, e num dos encontros, uma das alunas falou muito isso, sabe? Que eu bato muito nessa tecla do autoconhecimento. E aí ela parou e falou assim, eu comecei a levantar o que eu sinto prazer, o que eu gosto, mas eu parei pra ver, eu sei muito que o meu marido gosta, eu sei o que meu marido faz pra relaxar. Por exemplo, ele gosta de sair pra pescar todo final de semana, isso é o que dá prazer nele. Ah, meu filho faz isso, mas eu não sei. E aí a gente aprende muito a olhar pro outro, né? E aí junta um monte de coisa, de crenças, de valores, de altruísmo, de que a gente tem que se abdicar de algo pro outro. Fazer o outro feliz. Fazer o outro feliz. E aí acaba que olhar pra si gera culpa. Como que eu vou deixar o outro e olhar pra mim? Não pode. Né? Só que o que a gente fala muito, né? Como que você vai dar algo pro outro se você não tem pra você? Sim. Então não é egoísmo você parar e olhar pra si, porque isso de fazer tanto e contribuir tanto com o outro e esquecer de você te adoece. Sim, eu tava até aproveitando essa era das lives, né? E eu até tava acompanhando um psiquiatra, ele e psicólogo também, e aí ele falando assim, que o quanto nós somos pessoas solitárias, no sentido de independência, né, que realmente nós precisamos fazer voltado para nós. Então, eu não preciso do outro, porque, de uma certa forma, né, se eu vou me alimentar, eu tenho que comer, né, se eu vou tomar banho, quem vai ter que estar ali sou eu. Então, o quanto que, nesses momentos, eu poderia estar olhando para mim e não me vejo. Porque eu tô tão acostumado mesmo a depender do outro, esperar do outro, um abraço do outro, o carinho do outro, a atenção do outro, que realmente isso não faz, como se diz, importância. Porque eu preciso aprender a estar só, né? A me amar do jeito que eu sou para poder conseguir fazer as coisas e se tornarem, né, lindas e prazerosas, e aí é onde que faz a diferença. Então, esse solitário é justamente que somos independentes e que a gente precisa aprender a lidar com isso, né? E não ficar só esperando do outro. Que aí eu faço tanto pro outro e eu quero que alguém faça por mim também, né? E aí acaba que joga a responsabilidade pro outro, sendo que nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos e por aquilo que acontece com a gente. Tem uma tendência muito de jogar a responsabilidade pro outro de tudo, porque, eu não fiz isso porque o fulano não me retribuiu. Eu tô triste porque meu marido esqueceu a data do casamento, né? Então, assim, tanta responsabilidade que joga pro outro, que aí você se vê ali como vítima, porque você passa a se vitimizar e a degradar a saúde mesmo, né? Sim, e aí realmente é trazer, né? A questão da autoestima também está nisso, né? Porque eu preciso parar e olhar. Porque não é só olhar para o corpo, a gente traz, né? Quando a gente fala autoestima, né? Eu preciso aceitar o meu corpo, está muito voltado para a beleza, né? E é muito além disso. A autoestima não tá só nisso. É claro que a questão da gente se sentir bem com o nosso corpo, né? Com a nossa aparência é muito importante. Mas não é só isso, porque tá voltado às nossas relações, né? Para os nossos vínculos, para as nossas atividades. Mas a questão da autoestima está ligado a como eu estou lidando com essas relações, né? Com essa visão, com esse olhar que eu tenho para mim. Então, se eu consigo olhar de uma forma positiva para o meu corpo, né? Então, isso vai trazer essa questão da autoestima, vai transformando. Então, é onde a gente precisa virar ali a chavinha e de começar a se observar e para lá, né? Eu não preciso mesmo do outro. Eu falo assim, que às vezes a gente não para se olhar. A gente não consegue parar em frente ao espelho, a não ser que seja para poder passar um batom, para poder passar uma maquiagem, que quando a gente está fazendo isso é muito focado, né? E eu não consigo olhar ali realmente o que aquela imagem está me dizendo. Então eu fujo de olhar no espelho, eu coloco só a roupa e vejo só a roupa, eu não consigo olhar e aquele corpo
como que aquele corpo está reagindo com aquela roupa que eu estou vestindo, né? Que isso faz a diferença também. Sim. A gente depende tanto do outro, eu preciso de um carinho, eu preciso de um abraço. E aí perguntar o quanto eu estou me abraçando. Porque eu não paro, né? Eu não faço isso. Porque eu espero só do outro. O outro precisa me abraçar, o outro precisa me dar carinho. E o quanto que é um pequeno gesto que a gente, né, pode transformar. E é muito significativo isso, porque tem uma mensagem por trás de eu não consigo, muito grande. Não é à toa que você não consegue se olhar, se perceber, depender do outro, que você faz esse movimento. Tem muitas coisas que vão acontecendo aí com você lá de trás e vão gerando traumas e feridas. E essas feridas vão acumulando se você não olha para elaborar, né? Como procurar, por exemplo, uma psicoterapia. E aí essas feridas acumulam de tal forma que elas viram um sintoma. Que aí a gente fala da psicossomática, né? Você somatiza aquilo que você traz de trauma. E o não olhar, o não se cuidar, o não se tocar, vem muito do que foi acumulado. Então, se a gente for olhar ali na sua infância, na sua adolescência, gerou várias histórias e a gente está o tempo inteiro, né, vivenciando e aprendendo. Mas se a gente for olhar, o nosso desenvolvimento lá infantil é o mais marcante, porque você não tem repertório nenhum e você começa a adquirir lá. E dependendo de o que está acontecendo lá, fica registrado, né? Suas memórias, tanto positivas quanto negativas, vai ficar registrado lá no seu sistema límbico. E é justamente o sistema que é responsável pela imunidade, todo o seu sistema imunológico. Então, a forma que gerou o trauma, ele afeta no seu sistema imunológico, que o seu sistema imunológico vai diretamente dar a resposta naquele órgão, naquela função que o órgão exige com aquele trauma. Então, por exemplo, falando aqui do câncer de mama, né? O câncer, em geral, ele está muito relacionado a pessoas que acumulam muita coisa, que engolem muito sapo, né? E deixa a desejar as suas vontades, como a gente está abordando aqui hoje. E aí essas pessoas que, é boazinha demais, doa demais, eu faço tudo pro outro, você esquece de si mesma, e aí o câncer vai surgindo ali. E aí a mama vem muita questão relacionada com o ser mulher, o feminino, também a relação com a mãe, né? Sim. Dependendo de como foi essa relação. Então, tudo isso, as doenças vêm para trazer uma mensagem. Então, não é à toa que a gente está falando desse autocuidado. Sim. E não é à toa que você também não está conseguindo ter esse autocuidado, porque se você olha, você está de cara com as suas feridas. Sim. E você não precisa passar por isso sozinha, né? Você pode contar com a ajuda de profissionais, psicólogos, para conseguir ressignificar esses traumas e conectar seu corpo com a sua mente. Sim. E eu só consigo, né, Jordana, olhar para isso quando eu paro e, por mais que mexer na ferida dói, né, mas eu preciso ressignificar isso. Eu preciso transformar, né, as situações que me causam tristeza, que me causam angústia, mas que eu preciso estar ali, cuidando, transformando, porque a partir desse momento, e o quanto a gente traz, né, o falar, o quanto isso é importante, porque se eu falo, eu começo a trazer isso e começo a pensar em possibilidades de mudança, de transformação, de uma certa forma de aceitação, e a aceitação não é só, então tá, eu aceito e pronto, acabou, para poder deixar, e isso não é, muitas vezes a aceitação é mais a negação de não querer entrar em contato com aquilo, mas é esse cuidado de olhar para essa história, de tudo que aconteceu, né? Às vezes a gente vai evitando, a gente até evita com que o outro se aproxime, mesmo na cobrança que o outro não está próximo, mas é justamente por isso, porque eu não estou conseguindo lidar com isso, é porque eu também não estou conseguindo me aproximar de mim mesma. E aí eu não consigo lidar com as minhas dores e não deixo o outro também estar nesse processo junto comigo. E é tão fantástico, né, esse processo de acolhimento, de ressignificação. Tava conversando com a Tainá aqui nos bastidores, que eu era meio brigadinha com a minha adolescente, né?
E quando eu resolvi olhar pra ela e fazer as pazes, que eu achava que eu já tinha feito as pazes, mas tinha um negocinho ali ainda pra resolver, aí eu comecei a perceber que eu tava fazendo um movimento, por exemplo, escolher coisa simples, né? Escolher a cor do esmalte, que era uma cor que depois de adulta eu meio que repugnava. Eu passei a usar, e aí quando eu vi na minha mão assim, eu falei assim, gente, eu fiz mesmo as pazes com a minha adolescente. E aí quando a gente faz as pazes, é a gente olhar com mais carinho. Sim. Que tem partes ali que a gente não olha porque é doído, que às vezes aconteceu algo que você não às vezes julga, né, Sim. o que aconteceu. E quando você passa a olhar, você consegue ter esse olhar mais carinhoso para você. Você começa a se colocar como prioridade. Então, o como se colocar como prioridade, a gente vai falar sobre isso mais profundamente no próximo bloco. Fique com essa mensagem nesse primeiro momento do quanto que é importante você se cuidar, você se olhar, você se colocar em primeiro lugar. E aí a gente vai chamar o intervalo agora e no próximo bloco a gente vai te ensinar como fazer isso. Oi, eu sou a Maju e está começando o Santuário News especial de elevação à Basílica do Santuário e agora Santuário Basílica Sagrada Família. Hoje, dia 29 de setembro, dia da festa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, foi o dia da celebração de elevação do Santuário à Basílica. Agora passará a se chamar Santuário Basílica Sagrada Família. A celebração solene foi presidida pelo arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e contou com a participação de vários padres que passaram aqui pelo santuário e que também fazem parte da comunidade da Arquidiocese de Goiânia. Em um momento especial, o nosso arcebispo homenageou tanto o padre Rodrigo quanto os outros padres Erasmo, André, Nelson e Divino, que fazem parte do santuário, como outros que por aqui passaram, como o padre Luiz Augusto e o padre Cleidmar Moreira. Um momento muito especial de agradecimento à Arquidiocese, à comunidade e a todo mundo que fez e faz parte do Santuário Basílica Sagrada Família. A celebração teve uma procissão de entrada com as insígnias especiais que fazem parte de uma basílica: a umbrella, o tintinábulo e a virga rubra. E atrás do altar agora temos as chaves de Pedro. A prata significa o poder de desligar a terra do céu e a dourada o poder de ligar a terra ao céu. Enfim, o Santuário Sagrada Família, agora Santuário Basílica Sagrada Família, estará sempre preparado e de portas abertas para receber os nossos peregrinos, a nossa comunidade e todos os padres e fiéis. O Santuário Basílica Sagrada Família agora é uma basílica menor. Lembrando que as basílicas maiores são apenas 4 e estão localizadas na Itália. Em todo o mundo há apenas 1.500 basílicas menores e o Santuário Basílica Sagrada Família faz parte delas. O nosso muito obrigado a quem compareceu fisicamente ou online. Nosso muito obrigado à Arquidiocese de Goiânia, aos padres que por aqui passaram, aos padres que fazem parte da comunidade Sagrada Família e principalmente nosso muito obrigada a você, fiel, e a você, comunidade Santuário Basílica Sagrada Família. E o Santuário News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vencer Santuário, vencer Sagrada Família, a extensão da sua casa. Olá, eu sou o Padre Divino, colaborador aqui da Basílica Santuário Sagrada Família, em Goiânia, Goiás. E ao longo deste mês de setembro, nós estamos tendo este pequeno curso bíblico, estudando alguns textos, algumas curiosidades e algumas perguntas que cada um de nós com certeza temos para conhecer melhor as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o melhor momento para fazer um estudo e uma leitura bíblica. Sabemos que o melhor momento, eu não digo que existe um melhor momento, porque nós sabemos que todos os momentos são momentos para que nós possamos ter um contato com a Palavra de Deus. Mas nós sabemos que nós, como cristãos, nós devemos criar o hábito de ter
um momento para que nós possamos estudar a palavra de Deus. E nós estamos vivenciando este mês de setembro, onde a igreja nos proporciona um melhor conhecimento das Sagradas Escrituras, onde a igreja nos convida a cada um de nós a termos um contato maior com a palavra de Deus, para que nós possamos criar esse hábito de sempre buscar na palavra de Deus, através das leituras, percorrer os caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso é importante nós criarmos este momento de estudo, este momento de leitura bíblica, mas não simplesmente uma leitura por uma leitura. É bom que nós, nas nossas leituras, nos nossos estudos bíblicos, que nós vamos fazendo um diário espiritual. O que é um diário espiritual? São algumas anotações que nós vamos fazendo ao longo dos nossos estudos, ao longo das nossas leituras bíblicas, para que nós possamos estar compreendendo melhor aquilo que o Senhor quer falar conosco pelas Sagradas Escrituras. Por isso, leia a palavra de Deus sempre que tiver vontade. E quando não tiver vontade também, busca ler a palavra de Deus, porque assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós também devemos alimentar o nosso espiritual com a palavra de Deus. Assim como nós tomamos banho todo dia, e não importa a hora, seja de manhã, seja ao longo do dia, seja à tarde, não importa o horário. É bom que nós tenhamos, assim como nós precisamos higienizar o nosso corpo, nós também devemos higienizar a nossa alma, fortalecendo-a com a palavra de Deus. Assim como o nosso corpo necessita do alimento físico, a nossa alma também necessita do alimento espiritual. E a palavra de Deus é este alimento que irá alimentar a nossa vida espiritual, para que nós possamos caminhar sempre na presença do Senhor. Por isso, algumas dicas, algumas regras de ouro, para que você possam ter o seu estudo bíblico, para que você possam fazer uma boa leitura bíblica. Procure sempre marcar, sempre procurar um lugar tranquilo, um lugar mais reservado. Busca marcar o tempo. É importante nós termos um tempo cronometrado, para que nós possamos ter como regra aquele tempo dedicado à Sagrada Escritura. Busque sempre nos seus estudos ter perto de você um papel para anotação, uma caneta ou um lápis, para que você possa anotar aquilo que Deus vai suscitando para você no momento da leitura, no momento dos seus estudos bíblicos, mas busque fazer tudo em espírito de oração. Por isso que é importante, antes de começar um estudo bíblico, antes de começar uma leitura bíblica, é importante que nós invocamos a presença do Espírito Santo, para que Ele possa estar nos iluminando, para que Ele possa estar capacitando a cada um de nós, dando a nós entendimento sobre aquilo que nós estaremos estudando, sobre aquele momento que nós iremos passar na presença de Deus através das Sagradas Escrituras. Por isso, querido irmão e querida irmã, busque sempre não deixar de ter o contato com a palavra de Deus, porque ela nos orienta e ela nos fortalece a cada um de nós naquilo que é o projeto de Deus para cada um de nós. Olá, estamos voltando, o nosso programa Por uma Família Melhor, do quadro Cristão Saudável.
Estamos aqui falando de um tema, né? Aproveitando o Outubro Rosa. Esse tema é voltado para as mulheres, desse autocuidado, dessa questão da autoestima. E no primeiro bloco, né, Jordana, a gente trouxe muito essa questão da importância de se olhar, se observar, de lidar com as nossas questões aí internas, de procurar algumas ajudas, né, para a gente poder falar sobre isso, sobre essas nossas dificuldades. E aí, agora nesse bloco, a gente quer falar um pouquinho das dicas. De como que você pode fazer esse autocuidado, né? Além de poder ter essa conexão. A gente estava falando um pouquinho sobre como que desconecta, tem a desconexão do corpo e da mente. Às vezes com esse mundo globalizado como a gente vive, trabalho, casa, família, e aí você pensa muito, tem que resolver muito problema, e aí você tem energia totalmente racional, você volta tudo para a cabeça, e o voltar muito para a cabeça, além de você desconectar com o seu corpo, né? O que isso representa? Crises altíssimas de ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É a preocupação do futuro, o que pode vir a acontecer. Então, desconectou, tá no racional, não tá integrada com o corpo. Se eu não tô integrado com o corpo, eu não estou no presente. E aí, as síndromes de pânico também pode ir aparecendo aí. Então, voltar o olhar para si é muito mais do que você achar que, eu tô sendo egoísta, eu não tô olhando pro outro. É muito além disso, né? Você realmente poder contribuir com você para que aí sim você possa contribuir com o outro, porque não adianta você dar pro outro aquilo que você não tem. E aí a gente tá aqui, né? Como que eu faço isso, Jordana? Porque eu não tenho tempo, eu tenho marido, eu tenho casa, roupa, filho, roupa pra lavar, casa pra limpar. E aí eu não encontro tempo. E aí o que eu falo muito é questão de prioridade, né? A gente tem sempre tempo pra tudo. Tanto que você fala tanto que você não tem tempo, que quando você adoece, você marca uma consulta na hora para ver o que você tem. Uai, mas você não tinha tempo? Não faltava tempo? Porque como que você arrumou um tempo aí pra ir na consulta? Porque ficou sendo a sua prioridade. Então é você colocar até no papel, eu gosto muito do papel porque visualiza o negócio ali, né? Até a questão da preocupação, né? Nessa questão de quem é muito ansioso, para poder dar uma tranquilidade, ficar um pouco mais tranquilo no sentido de eu tenho aonde recorrer caso eu precise ou eu me esqueça, né? Para tirar essa pressão. Exatamente. Porque às vezes as pessoas, a gente falando muito de mulheres aqui, mas homens que estão nos ouvindo, podem levar para si mesmo, porque o autocuidado ele é para todos, né? Todos. E aí, essa questão do, eu lembro de tudo, minha memória é boa, só que como fica no campo mental, pode ser que você se perca, mesmo você lembrando de tudo que você tem que fazer. E aí, o que a gente está te propondo aqui hoje é você ir pro papel, escrever, porque aí você desocupa o seu cérebro, ele fica mais tranquilo, até... outra coisa que a gente já pode dar a dica é de melhorar o sono. Sim. Né? Porque o que eu escuto de relatos, porque a cabeça fica a mil e dá insônia, é gasto demais. de energia muito grande, né? Tem que manter tudo ali, né? Na cabeça. O corpo em si tendo que aguentar já o batidão do dia a dia. Então, em qual momento você vai poder relaxar? Ter esse sono, né? Mais tranquilo, que o dormir nem sempre ele quer dizer descanso. Então, não é porque eu durmo a noite inteira que eu tô tendo um sono de qualidade, que eu consigo descansar. Então, a gente precisa isso. De acordo com o que a gente carrega durante o dia inteiro, né? Sobrecarrega ali no sono, porque é o momento em que o corpo tem para poder relaxar. Mas ele gastou tanta energia, e parece que ele ainda precisa manter-se ligado para poder não perder aquele ritmo. E é onde a gente precisa... medo de perder, né? Sim. De esquecer alguma coisa, de acontecer alguma coisa. Sim, então a gente precisa parar um pouquinho e usar técnicas, né? Que nos ajude. Eu falo que é usar a nosso favor. Então, por que não?
E aí, um dos pontos que você pode fazer para ter esse sono de qualidade, que é muito a ver com autocuidado, é você ir dando sinais para o seu corpo que você está desligando ali, um momento de relaxamento. Então, se você, por exemplo, trabalha em cima da sua cama, come na sua cama, faz tudo que não é de dormir na sua cama, você está condicionando, você está associando o seu cérebro para aquilo. Então, seu cérebro não vai desligar. Então, você deixar as coisas de rotina fora do seu quarto, né? Sim. Você chegar em casa, tomar um banho quente, né? Se tocar, se perceber, né, Tainá? Que a gente Sim. fala aqui do exame de autotoque, que é muito importante, e aproveitar esse momento do banho para fazer isso. Muito importante. Primeiro que o toque em si, ele traz muitos benefícios, né? Não é só de cuidado, mas ele traz essa questão né, de cuidado, de atenção, de afeto, porque eu acho que o cuidado, esse toque, na verdade, ele está relacionado desde quando nós nascemos, né? Primeiro o contato ali com a mãe, os carinhos que a gente recebe, então ele quer dizer muito. E aí o quanto a gente porque eu acho que a gente foge também, né? Se eu não tive uma boa relação com o toque, né, com o toque de outras pessoas, acaba que eu não consigo nem desenvolver o meu próprio toque comigo mesmo, porque o corpo, ele acaba criando uma resistência. Sim. Então, acaba que, como a gente trouxe a questão dos traumas, que reflete muito, a gente precisa transformar, porque cada toque significa uma coisa, né? E esse toque, principalmente ali no banho, que é o seu momento, é um momento íntimo com você mesmo, né? Então, por que não se tocar? Por que não se olhar? E não é só, vou tomar banho aqui. Então, observa o seu corpo reagindo, né? Ao sabonete no seu corpo, né? Até a bucha mesmo, por mais que seja áspera. Mas qual é a sensação que ela traz para esse corpo? Como que a água cai, né? O peso da água também, que às vezes é tão automático que nem sente a água caindo. Como que a água cai? Sim, a temperatura da água. Então, você fala, mas é um banho, gente. Não, mas o banho pode ser tão prazeroso, né? E que traz mesmo esse relaxamento, traz esse alívio, né? Eu falo assim que o banheiro, pelo menos para mim, é um momento em que eu acho que tá tão fechadinho ali que eu paro e realmente eu vou analisar. Não analisar, mas parece que pensar tudo que aconteceu no meu dia. Ou se tem alguma coisa tão pesada que eu preciso conversar comigo mesmo para poder tentar entender o que está acontecendo. Então é um momento que eu me desligo de tudo e estou ali, entregue. E o banho é um desses momentos, né? Por mais a gente falar, não pode gastar água, tem que ser um banho rápido. Mas e aí, o que realmente, né, eu estou fazendo? Como eu estou fazendo esse banho, tá tão no automático assim, que eu preciso ter, né, sempre desse jeito, fazer sempre dessa mesma forma. Algo que eu tava até conversando, já tem um tempinho, mas falando, tem um jeito certo de tomar banho? E aí, um grupo, né, de amigos, a gente começou a entrar nesse assunto, Jordana. De falar, não, mas eu começo passando sabonete no braço. O outro, não, eu começo lavando o rosto. Cada um tem o seu jeito de tomar banho, né? E aí até como se fosse um padrão. A gente começa e termina de um jeito. Então, o quanto é importante a gente até observar isso. Porque tá tão ali, eu não consigo me observar. E aí, a gente voltando, né, a questão do toque, o quanto eu paro para me tocar. E aí, essa questão do exame, né, do autotoque. É claro que a gente precisa trazer aqui para as mulheres a importância de fazer os exames, né, de ultrassom, de ir na ginecologista, né, de fazer a mamografia todo ano para fazer esse acompanhamento, porque vai descartando, né, essas possibilidades, mas o toque também ele te dá o alerta, né, de se massagear, de ver como que está aí esse seio, né, e o seu corpo mesmo, né, em todo um contexto.
Até a questão de observar, né? Porque o seio, ele vai dando sinal de questão de textura, de formato, Sim. de cor também. Sim, é porque, Jordana, acaba que quando a gente fala de exame de mama, nessa questão do câncer de mama, as pessoas ficam muito voltadas a um nódulo. Eu tenho um nódulo, né? E pronto, eu não consigo observar outra coisa. E aí, no entanto, que eu até tenho aqui algumas dicas, e é justamente isso, para observar como que tá esse seio, né? Então, eles pedem para poder o quê? Observar se esse seio está saindo, né? Tá tendo uma liberação de líquido. Então, assim como se fosse um leite mesmo, né? Como que tá? Se eu não tô na gestação e aí tá liberando, como que está, né? Esse seio. Então, a gente precisa olhar isso. Se tem um aparecimento de veias, né? Mais fáceis de observação, então não tinha e começa a aparecer, como que eu começo, né? A olhar para isso. A questão do nódulo, de realmente se tem algum caroço ou não nesse seio. Uma outra questão é a vermelhidão. O seio, ele fica um pouco mais vermelho, né? E eu falo em toda a estrutura, não somente no bico, né? Ali na auréola, mas em todo o seio. Ou na região em que geralmente mais aparece, que é debaixo do braço, né? Próximo às axilas. Então, a questão da assimetria, onde um tá um pouco maior e o outro tá menor. E quando eu falo que o nosso corpo, ele não é, né? A metade do corpo não é igual ao outro. Mas quando tem essa diferença desproporcional que você não tá acompanhando, né? Que você não percebia antes, então é um sinal que a gente pode olhar, né? Tem a questão da alteração da coloração, não somente da vermelhidão, mas quando essa auréola perde, né, a cor ou ela intensifica mais. A formação de alguma crosta ou ferida, né, na pele ali do seio. E tem a mudança do formato também, né? Então, às vezes, o seio fica um pouco torto, ele causa um meio que o formato de um buraco. Então, são pequenas observações que a gente precisa ter, que é importantíssimo para poder ligar ali aquela lanterninha, né? Aquela luzinha de alerta mesmo, para procurar uma ajuda, né? Um ginecologista, para poder fazer todo o procedimento, né? Há relatos até da questão das pontadas, né? Sim. De sentir pontadas nos seios. Então, são sinais que quanto mais você estiver voltada a você, você consegue perceber com mais facilidade. Sim. E é tão interessante isso de se perceber, de olhar no espelho, né? Você tá lá nua e vai observar o seu seio, que as mulheres tendem a achar isso tão esquisito, né? Nossa, que estranho me ver assim nua no espelho. E é algo que precisa ser natural, que é algo tão seu, é sua casa aí, que você pode mudar de cidade, de país, de qualquer coisa, você não vai mudar de corpo. Esse corpo vai ser seu, é sua casa e ela precisa ser zelada, precisa ser cuidada. Tanta coisa que você faz para sua casa material, né? E que a sua própria casa, que qualquer coisa que acontecer, você vai estar nela, você não faz. Então, não ache estranho. Às vezes, no início, você pode achar meio desconfortável, né? Não tô muito tranquila nessa situação. Mas é pela falta de hábito. Então, quando você constrói esse hábito de você se olhar, se perceber, se cuidar, se tocar, como a gente está falando, né? Como que você passa um creme na sua pele. Sim. Isso tudo você vai se familiarizando. E aí, quando você se familiariza com algo, você tende a ficar mais conectada mesmo. Quando você conhece uma pessoa, por exemplo, quanto mais você conversa, mais troca informação, mais conectada você fica com ela. E é a mesma coisa com a gente. E que pena que a gente faz isso primeiro de fora do que dentro, né, Tainá? Sim. Porque isso é tão importante até para que a gente possa ficar melhor nas nossas relações, Com certeza. seguir os nossos valores, os princípios que a gente tem, os propósitos de vida mesmo, porque tem tanta gente perdida aí, não sabe por que tá trabalhando em tal área, em tal cargo, só tá fazendo, só tá seguindo. E tudo isso fica tão mais fácil quando você conecta com você, sabe dos seus propósitos, entende, tem mais consciência
de como você caminha, né? E gera estranhamento. Então, comece a tornar isso como um hábito, esse autotoque, né? Tanto para prevenir, porque você prevenindo aí, encontrando alguma coisa já no início, você vai salvar a sua vida. Sim. Né? Você vai ali diminuir tantos transtornos que pode vir a acontecer e que pelo exame de autotoque você já previne, que é maravilhoso. E dentre outras questões que você vai estar prevenindo também, né? Sim. O ser mulher é muito pesado ainda hoje, em século XXI, é muito pesado ser mulher. Então, para falar sobre seio, falar sobre sexualidade, ser mulher, fica muito, às vezes, mulheres ficam muito estranhas, não gostam muito de ouvir, acham desconfortável. Mas que a gente possa se conectar, né, umas com as outras também, para ajudar a impulsionar e ver que é natural e é bom ser mulher também. Com certeza, essa questão de começar a falar sobre, né, e o quanto essa questão da mídia influencia, né, nessa dificuldade que nós temos em olhar para o nosso corpo. Eu preciso seguir tal padrão, e às vezes meu corpo, ele me incomoda, mas às vezes eu não sei o porquê que ele está me incomodando, se tem uma gordurinha dali ou daqui, por que eu não me aceito, né, e a gente precisa questionar esses padrões de beleza que existem aí no mundo, para poder, e que bom, né, a gente não tá nessa questão, mas o tanto que essa parte, né, das mulheres ali, me esqueci o nome, depois você me ajuda aí, que são mais cheinhas, fazendo propagandas, modelo, né, então, o quanto isso é importante, né. A questão da autoestima, né, as modelos que hoje tem o nome de plus size, mas são modelos que são obesas e que olham para si independente de peso, né? Sim, e consegue realmente se aceitar, ver a beleza, porque justamente, como você estava falando, não é só a beleza exterior, né? Existe uma beleza interior aí que conta muito mais, né? Fala muito mais, porque hoje a pessoa pode ter uma aparência muito legal por fora, mas a pessoa não tem esses princípios bem definidos, como você falou, e quando você falou isso, veio muito essa dificuldade de a gente parar e se questionar, né? Quais são os meus princípios, né? O que a minha família me ensinou, o que eu aprendi no decorrer da minha vida. E o que eu acredito, o que realmente eu acredito, justamente porque isso faz a diferença, porque a gente precisa falar, isso faz parte de você, né? Isso, então, quem eu sou? Eu sou tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Eu sou essa pessoa que se aceita, eu sou a pessoa que tem esses princípios definidos, e talvez nem definidos, mas que eu tenho a compreensão deles, né? Então, o quanto isso é importante para a gente se questionar também. Porque quanto mais a gente se questiona, a gente dá uma possibilidade ali de novas respostas. Sim. E outra coisa que a gente pode dar de dica aqui para as mulheres é a questão do experimentar, né? Falamos muito desse contato do corpo, você sentir, ver como que é, e experimentar fazer coisas novas também. Eu não sei o que eu gosto. Então experimenta andar de bicicleta, fazer uma corrida, experimenta sair para um lugar diferente, né? Tomar banho numa cachoeira. Vai experimentando até você descobrir. Então, você não pode ficar parado esperando cair do céu ou vir uma imagem e já tá resolvido qual que é a sua solução. Porque não vai ser assim. Tudo na vida você vai precisar ir de encontro àquilo para você ver o que você acha, né? Claro, de forma benéfica e equilibrada. Então, você entra em contato com aquilo. Você, eu acho que, sei lá, pescar vai me fazer bem. Experimenta. Não é isso não. Experimenta outra coisa, pintura, a arte, a música, dançar. Tudo isso, né? Às vezes, eu sou muito dura, mas às vezes você gosta de música, então dança do seu jeito, sozinha, pra você ir experimentando. Porque é isso que vai te trazer de volta, vai te resgatar. Não deixar o que eu não consigo, eu não posso impedir isso. Ou seja, se proponha a tentar. Né? Porque se eu não propor isso, essas novas experiências, eu não consigo sair. E aí a gente pode trazer aqui uma outra dica, Jordana, a questão desse toque também, mas é num toque da questão da massagem,
né? Que é relaxante também, porque traz ali a desconstrução dos nódulos que a gente vai, né? De tanta tensão acumulando durante todo o dia, de toda a semana, né? E a gente não para poder fazer isso e o quanto isso traz um benefício. Uma outra dica é a questão da meditação, da atenção plena, né? Que a gente traz aqui, que eu não dou conta, eu sou muito inquieta. Pelo menos tenha esse momento de ficar quietinha, né? Se propor ali a não pensar em nada, desligar dessa correria. Ou às vezes até pensar em algo. Você tá meditando também, porque às vezes a pessoa acha que eu não consigo não pensar em nada, né? Mas o meditar é você estar focado em algo. Sim. Então foque no barulho do ar-condicionado, do ventilador e só fique ali presente. Para que aos poucos você vai evoluindo também e lá na frente você não consiga pensar em nada, que é algo que até eu tenho dificuldade. Então, assim, não é algo anormal meditar, né? É você se conectar ali com o aqui e com o agora. Sim, que seja na respiração. Então, como se diz, alternativas para a gente poder ficar bem ou se sentir bem, né? Nós temos. Então, eu não tenho o costume de sair, como a Jordana, propor algo novo, mas mesmo que você não saia só, às vezes esse estar só ainda incomoda muito, mas se propõe a fazer com outra pessoa e que também que te apoie, que isso é muito importante. A gente não precisa do apoio sempre do outro. Mas é muito importante estar com pessoas que nos incentivam, que nos façam crescer, porque isso também gera bem-estar. Que não adianta, né? Eu lembro muito do exemplo que eu recebi uma vez, que é assim, não adianta você querer ser vegetariana se você anda só com gente que gosta de carne, né? Porque você tem que andar com pessoas que pensam e acreditam como você, para que você fique mais fácil e você atinja o seu objetivo. Com certeza. E antes da gente fechar também, Tainá, uma outra dica para você é a questão da sua conexão com a sua espiritualidade. O quanto é importante você acreditar em algo maior, em algo superior, num propósito ali, de uma missão de vida para você aqui na Terra. Independente de religião, mas que você possa se conectar com esse ser maior, porque já está mais que comprovado que a espiritualidade, ela vai muito de acordo com a sua saúde mental. Então, assim, anote todas essas informações para você, assista, escute o programa quantas vezes você precisar. A gente também está com um programa gravado no Facebook do Santuário Basílica Sagrada Família e vai anotando, tá? No nosso aplicativo, né, da Web Rádio mesmo. Isso, você pode entrar tanto pelo YouTube quanto no Facebook, procurar lá Programa Por Uma Família Melhor. E tem lá o link da descrição, né? Todos os domingos, Programa Por Uma Família Melhor e Cristão Saudável. Então lá você consegue acompanhar o programa e ver essas dicas tão especial, né? Sim. Então a gente vai ficando por aqui com essas dicas, tá? Põe aí em prática, tá? Não deixa só ser mais um programa para você, só uma reflexão. Coloca em prática e tudo isso que a gente falou para valer realmente a pena. Então, agradeço muito a sua companhia aqui. Estamos nas nossas redes sociais também. Eu tô como Jordana Ribeiro Psi. E eu tô como Psi Tainá Bento. E foi um prazer, né, estar aqui falando sobre esse tema, iniciando esse mês. E para os nossos ouvintes também, né, os homens, eu acredito que essas dicas valem para vocês também, porque, como a Jordana trouxe no comecinho, né, o autocuidado é para todos. Então, o quanto isso é importante para nossa saúde mental, para o nosso equilíbrio emocional, a gente traz muito isso no nosso programa. Então, eu agradeço muito a todos os ouvintes, a você, Jordana, a você, Henderson, pela parceria, por estarmos aqui, né, juntos. E até o próximo programa. Obrigado, meninas. Você também pode me acompanhar, Henderson Oficial, Henderson com H. Entra lá, me acompanhe, deixe a sua mensagem também aqui nas redes do Santuário, na minha. Esses dias eu estou recebendo mensagem de pessoas de outro país que acompanham o programa Por Uma Família Melhor, Cristão Saudável também. Então, mandar um abraço para todas essas pessoas que nos acompanham da Argentina, da Europa.
da Itália também, tem muitas pessoas de Roma que acompanham a gente, meu irmão também que acompanha o Gabriel, mandar um abraço muito especial, ele e toda a família dele lá em Roma. Então um abraço muito especial para vocês. Acompanhem sempre aqui o programa Cristão Saudável na Difusora Pai Eterno, sempre no domingo, começando 1h da tarde com um bate-papo com a Elton, depois entre as meninas aqui do Cristão Saudável. E também nas redes sociais do Santuário Sagrada Família, no Facebook, @Santuário Sagrada Família GO, e no YouTube, Santuário Sagrada Família. Lembrando agora que nosso santuário é Santuário Basílica Sagrada Família. A gente está fazendo atualização ainda nas redes sociais, mas nosso santuário recebeu esse título muito especial de Roma essa semana e nós ainda estamos em festa. E nós queremos muito também você aqui junto conosco, seja pelas redes sociais, seja presencialmente, mas comemorando em família. Então participe conosco. Amanhã eu espero por você, aqui no programa Por Uma Família Melhor, começando às 22 horas com a missa, depois um bate-papo com a pastoral do empreendedor. São muitas dicas importantes para você que é pequeno empresário, para você que é empreendedor, que quer crescer junto de Cristo, crescer junto de Deus e que seu negócio seja próspero. Então amanhã eu espero por você. Tchau. Beijo. Tchau. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus. E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir.